Não é segredo pra ninguém que Batman Arkham City é um dos melhores jogos de super-herói já feitos, se não for o melhor. Mesmo tendo sido lançado lá em 2011, ou seja, mais de uma década atrás, esse jogo ainda consegue se manter forte. E o mais impressionante é que ele supera muita coisa que a gente vê sendo lançado hoje em dia. Arkham City é aquele tipo de jogo que parece que envelheceu igual vinho. Você volta pra ele e percebe que tudo continua no lugar. A atmosfera, o combate, o mundo aberto, os personagens, a narrativa, tudo respira cuidado, dedicação e uma confiança absurda no que a Rocksteady criou. É o tipo de jogo que não tenta só criar um Batman jogável, ele tenta e consegue te fazer se sentir o Batman. E eu acho que isso é o mais impressionante. Mesmo depois de tanto tempo, Arkham City continua sendo referência, continua inspirando outros jogos e continua mostrando que quando alguém realmente entende um personagem, o resultado é praticamente atemporal. Então hoje eu quero revisitar esse clássico com vocês e relembrar o que faz ele ser tão incrível e porque ele continua marcando tanta gente até hoje. Por favor, já vai deixando o seu like e vamos lá. E é claro, vamos começar falando da história. Tudo começa quando o prefeito de Gotham, Quincy Sharp, cria a Arkham City, que é basicamente uma super prisão a céu aberto onde eles jogam criminosos, capangas, vilões e o que mais der pra enfiar lá dentro. E a regra desse lugar é bem simples: todos os vilões podem se matar lá dentro, desde que ninguém tente sair. Enquanto Gotham estiver em paz, o que acontece dentro de Arkham City não é problema do prefeito. E é aí que entra o nosso querido Bruce Wayne. Ele vai até lá para fazer um discurso público contra a criação de Arkham City, mas acaba que nem dá tempo. Ele é capturado pelos soldados do Hugo Strange, e é o próprio Strange que está controlando essa prisão inteira. Logo de cara, o vilão revela um dos momentos mais chocantes dessa introdução. Ele sabe que o Bruce Wayne é o Batman e ameaça dizer isso para o mundo inteiro caso o Batman tente impedir os planos dele, o famoso Protocolo 10. Depois de enfiar porrada em alguns prisioneiros, o Bruce pede pro Alfred enviar o traje dele. E cara, essa cena do Batwing trazendo o nosso traje enquanto a gente escala o prédio é simplesmente perfeita. É naquele momento que o jogo começa de verdade. Logo depois disso, a primeira missão é ir atrás da Mulher Gato, porque o Duas Caras sequestrou ela. Aliás, a Mulher Gato é uma personagem jogável nesse jogo, isso já deixa tudo bem mais interessante, mas daqui a pouco eu vou falar um pouco melhor sobre isso. Enfim, a gente salva ela e a partir daí o foco vira descobrir o que é exatamente esse tal de Protocolo 10. E claro, quando tem algo grande acontecendo em Gotham, sempre tem um nome que vem à mente: o Coringa. Quando o Batman vai atrás dele, a gente percebe que o Coringa tá morrendo, ele tá doente e muito fraco. Tudo isso por causa do soro Titan que ele tomou no jogo anterior. Mas mesmo estando fraco, ele consegue capturar o Batman e fazer uma das coisas mais perversas de toda a franquia: ele injeta o próprio sangue contaminado no Batman. E pra piorar tudo, ele envia várias amostras contaminadas do seu sangue para vários hospitais de Gotham. Ou seja, agora não é só o Batman que precisa de uma cura, a cidade inteira está em risco. Então só nesse comecinho de jogo o Batman já tem 3 problemas gigantes. Ele precisa descobrir o que é esse Protocolo 10, impedir o Hugo Strange e sua força militar, e além de tudo isso, não morrer por causa do sangue do Coringa. Ao longo da história a gente também encontra alguns vilões que não apareceram no Arkham Asylum, e cada um deles tem um impacto na narrativa, nada ali é colocado à toa. E cara, são vilões incríveis, todos eles têm presença, personalidade e o jogo consegue equilibrar tudo isso de um jeito que parece um quadrinho ganhando vida. E sinceramente é muito impressionante como tudo isso funciona. Não tem enrolação, não tem missão inútil, não tem barriga na história. Ela flui do começo ao fim e sempre com algo importante acontecendo. E justamente por ela ser tão boa assim, ela acaba sendo um pouco curta. Você não sente o tempo passar e quando vê você já tá lá no final do game e querendo mais. Mas mesmo sendo curta, é uma das melhores histórias de super-heróis já feitas. Agora sim, vamos falar da gameplay, porque é onde Arkham City simplesmente brilha. O combate todo mundo já sabe, né? Ele revolucionou os jogos de ação. Aquela base criada no Arkham Asylum já era excelente, mas aqui eles pegaram tudo que funcionava lá e elevaram o nível. É um sistema bem simples de entender, mas extremamente satisfatório. Você sente cada golpe, sente o impacto, sente o timing perfeito do contra-ataque e principalmente, você se sente o Batman. Cara, é surreal como esse jogo
jogo faz você se sentir forte, mesmo quando aparece um monte de inimigos, e isso é outra coisa aqui também. Os inimigos estão bem mais agressivos, eles podem atacar 3 de uma vez, 4 de uma vez, e isso é muito diferente do que a gente viu no Asylum, mas isso só deixou tudo bem mais divertido. O combate fica frenético, viciante e estiloso, do jeito que um jogo do Batman tem que ser. E além do Batman, nós temos o combate da Mulher Gato, e é muito impressionante como eles conseguiram fazer algo tão diferente em 2011. Você sente claramente que ela é mais leve e rápida, enquanto o Batman é mais pesado e forte. Ela se movimenta mais como uma acrobata, enquanto o Batman é pura força e precisão. Essa diferença dá uma identidade muito forte pro jogo e deixa as missões dela ainda mais legais de jogar. E também tem um mundo aberto, e cara, Arkham City como ambiente é simplesmente maravilhoso. Você se sente realmente patrulhando Gotham, apesar de não ser necessariamente a Gotham. Tudo que tá ali naquele lugar te coloca naquela imersão completa de ser o Batman. Não tem nada vazio ali, não tem nada sem propósito. A atmosfera desse lugar é pesada, suja e cheia de detalhes. É aquele tipo de jogo que você abre só pra ficar planando pela cidade, porque é muito gostoso de se locomover. Então basicamente Arkham City pega tudo que o Asylum fez e simplesmente expande. Aqui a gente tem mais possibilidades, mais movimentos, mais liberdade, mais variedade, não tem erro. A gameplay desse jogo é absurda e sinceramente até hoje tem blockbuster que não chega nem perto do que foi feito aqui nesse game. E as missões secundárias também merecem destaque porque elas são muito boas. Não vou falar de todas porque senão isso aqui vai virar outro vídeo, mas vou comentar das que eu mais gostei. A do Victor Zsasz é bem simples, mas bem legal. Você precisa ir rastreando ele pelas ligações telefônicas espalhadas pela Arkham City. Ele vai ligando de vários telefones públicos contando a história dele. E você precisa ir seguindo o sinal até chegar no local onde ele está. É uma missão que cria tensão porque você sabe que tem gente em perigo, e ao mesmo tempo ela funciona muito bem dentro da proposta do vilão. E agora temos a missão do silêncio, que pra mim é a melhor missão secundária de todas. Ela é muito bem construída e ainda joga um gancho excelente pro próximo jogo, né, que viria a ser o Arkham Knight. Um gancho que infelizmente não foi tão bem aproveitado. Mas enfim, durante essa missão você vai encontrando vários corpos espalhados pela Arkham City, e todas estranhamente com o rosto desfigurado. E só isso aí que eu já comentei já cria um clima pesado pra caramba. E quando você chega no final e descobre o que ele fez com o rosto dele, né, fazendo uma cópia ali do rosto do Bruce Wayne, cara, é bom demais. De verdade, uma daquelas side quests que facilmente poderia ser parte da campanha principal. E claro, não tem como mencionar missões secundárias sem falar do Charada, que provavelmente é uma das missões mais odiadas dos jogos da série Arkham. Mas eu gostei muito dela, e não porque a gente pega os troféus e faz as charadas dele, porque isso realmente é um saco, mas aquelas partes que você realmente enfrenta o Charada e faz alguns desafios que ele também deixa espalhado pelo mapa, e que você precisa salvar algumas pessoas. Cara, eu gostei muito dessas missões. E no final, quando você realmente derrota o Charada, cara, aquilo traz uma satisfação tão grande, mas tão grande, que acabou se tornando uma das minhas missões secundárias favoritas. Claro que coletar todos os troféus e resolver todas as charadas do Charada é coisa pra caramba que tem que ter paciência, mas independente disso, essa missão é muito boa. Todas na verdade são excelentes. Elas não são só conteúdo extra, elas aprofundam os personagens, expandem o mundo e fazem Gotham se sentir ainda mais vivo. Quando você analisa tudo que eu falei aqui nesse vídeo, você percebe do porquê esse jogo é tão respeitado até hoje. E não é só nostalgia falando alto, não é memória afetiva, é qualidade mesmo. É um jogo que entende o personagem que ela tá usando, entende o universo do Batman e sabe exatamente como transformar isso em gameplay, história e atmosfera. A história desse jogo é extremamente amarrada, e a gameplay então nem se fala, né? O combate revolucionou uma indústria inteira e até hoje continua sendo copiado. E por incrível que pareça, eu vi muita gente criticando os gráficos desse jogo. Sim, eles são de 2011 e não são mais considerados uma arte gráfica hoje em dia, mas mesmo assim, na minha opinião, eles se sustentam muito bem até hoje. O design, a direção de arte faz com que o jogo envelheça muito melhor do que muita coisa que saiu depois dele. Em nenhum momento eu senti que os gráficos atrapalharam a minha experiência,
muito pelo contrário, eles ajudam a construir aquela atmosfera única de Arkham City. E o legado desse jogo é gigantesco. Arkham City não só consolidou a franquia Arkham, como elevou o padrão dos jogos de super-herói como um todo. Mesmo depois de tantos anos, ele ainda bate de frente com muito jogo moderno, e em vários aspectos continua sendo até melhor. Mas e você, gosta do jogo? Acha ele o melhor jogo de super-herói de todos os tempos? Deixem aí nos comentários, adoro ver o comentário de vocês. E claro, meus agradecimentos para os membros, muito obrigado de verdade por apoiar esse canal, vocês fazem total diferença. Muito obrigado se você me escutou até aqui e até um próximo vídeo.